Israel rejeita-o. Para isso, o preço tinha que ser pago. Israel, além de rejeitar, de ter apedrejado e matado os trabalhadores do projeto, vão condenar o próprio filho à morte. Eles usam os dois princípios legais. Olha a gravidade. Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23 diz: Deus a Israel, dentro do contexto da lei, quando alguém entre vocês, diz pastor Neco, cometer pecado, olha o pecado, e for crucificado, o corpo dele tem que ser tirado da cruz no primeiro dia, para a terra não ficar maldita. Por quê? Maldito é de Deus todos que forem crucificados. Então, crucificando Jesus, de cara, já estava dizendo: o pecado o venceu. Ele é um pecador. A outra ótica é a lei romana, que tirava a dignidade, colocava o crucificado no esquecimento, e se quisesse falar alguma coisa sobre um crucificado, era de forma pejorativa, negativa. Então condenaram Jesus como pecador, como criminoso, como insurgente, e estavam corretos. Porque a Bíblia diz que o pecado era nosso. E para que o projeto fosse preservado e nós entrássemos no projeto, teria que afastar, que vencer o pecado. Agora o condenam à morte e o prendem e dilacera o seu corpo. Ele é chicoteado, maltratado, como diz a história, como nunca nenhum ser humano chegou ao ápice do seu sofrimento. Depois, missionária, de o dilacerarem, o expõe à vergonha pública. Quem olhava para a cruz dizia: acabou. Todo investimento de Deus esteve debaixo de ameaças, e há um triz de ser destruído. Enquanto ele estava na cruz, ainda havia esperança, porque nos 3 anos e meio, o que ele fez, os discípulos esperavam: ele pode descer da cruz a qualquer momento. Às 3 horas da tarde ele morre, como qualquer um ser humano morreu, desde Adão até ele. Então a morte era garantia. Foi mais um. A morte era certeza na ótica humana. Acabou. Você está entendendo porque os discípulos fugiram, desistiram? Os de Emaús voltaram para casa. Pedro voltou a pescar. Os discípulos, cada um desistiu de missões. O sepulcro é aberto. E para piorar, jogam ele lá dentro e fecham o sepulcro. Sepulcro, como qualquer um, agora a morte jogou-lo para baixo. A esperança acabou. O Império Romano, pela pessoa de César, manda lacrar com selos imperiais o túmulo, para dar garantia de que ninguém ia roubar o corpo. Agora dentro do túmulo, só Jesus e a morte. Acabou. Quando nós estudamos, não precisa, eu não sou formado nisso, não. Só curiosidade. A biologia nos diz, não sei se é biologia, anatomia, que com a morte, com 1 hora de morto, começa o processo de decomposição. Com 24 horas, a decomposição está chegando ao ápice. E já começa a feder. Alguns estudiosos dizem que pelo estrago que os chicotes, os espinhos e os pregos causaram no seu corpo, no máximo 9 horas, a decomposição ia acabar com o projeto. Como fez pela desobediência, missões ia acabar. Agora dentro do túmulo dá 9 horas e o corpo não fede.
24 horas e o corpo não fede nem o sangue. 48 horas se passam, o corpo não fede e nem há sangue fedendo dentro do túmulo. Aí a morte chama a decomposição, a putrefação e pergunta: decomposição, putrefação, o que é que está acontecendo? Eu já o venci 48 horas e diferente dos outros ele não fede. A decomposição diz: ó morte, eu só posso decompor se tiver pecado. Ele não tem, então eu não posso entrar. Chame o pecado, chama o pecado. Vai dar 3 dias, vai chegar 72 horas, menos de 60 horas, a morte chama o pecado. Pecado, o que é que houve? Eu predominei, nós vencemos até aqui, porque ele não fede. O pecado diz a morte: não tem jeito, em tudo eu tentei, como fiz com os outros, mas ele não vencedeu, ele venceu, ele é santo, ele é puro, o projeto vai continuar.